Nós vamos trabalhar nesse vídeo com uma garrafa de azeite de oliva e um esmalte velho que vocês vejam no vídeo que eu estou lacrando ele com fita crepe. Logo após eu vou pegar cola diluída em pouco de água, pode ser grude. Eu vou deixar o link aqui de um vídeo que eu ensino a fazer essa cola que eu estou usando. E eu estou usando papel picado para fazer a papietagem. Eu vou forrar toda a minha garrafa de vidro com o papel, tanto a parte de baixo como a parte que está o vidrinho de esmalte. E esse meu vidrinho de esmalte eu não limpei por dentro, porque ele ficaria escondido, então dá para aproveitar bem. Agora a minha garrafa já secou. Eu peguei aquele molde que eu fiz no vídeo anterior com cola de silicone e vou fazer a portinha do meu trabalho com a massa de biscuit. E eu estou utilizando a massa de biscuit da Alteza e a massa transparente. Vou passar um pouco de cola e vou colocar a portinha. E eu vou fazer também folhinhas com o molde que eu também fiz no vídeo anterior. E essa é a massa que eu estou utilizando. Eu vou primeiro fazer a volta da portinha. Vou fazer a parte de baixo. Vou passar um pouco de cola e colocar a parte de baixo. Notem que eu estou trabalhando com rolinhos, então é bem fácil de fazer a decoração dessa garrafa. Agora, com masteca, eu vou marcar como se fosse pedras. E a portinha já está pronta. Agora, eu vou fazendo pequenos rolinhos e não tenho uma espessura certa, para nós fazermos janelinha e fazermos ramos. Agora, eu vou passar um pouquinho de cola e vou fazer a janela. Fiz um quadradinho com a massa de biscuit, juntando bem as pontinhas, porque a massa de biscuit, ela seca e depois pode abrir todo o trabalho de vocês. Então, as junções são bem importantes. Agora, vamos fazer como se fossem uns vidrinhos. Sempre juntando bem os cantos. Marcamos novamente igual a gente fez na lateral da porta. E agora, a gente vai seguir a decoração da nossa garrafa. Primeiro, vamos fazer as folhinhas. Esse molde também eu fiz no vídeo que eu fiz a portinha. Então, vou fazer várias folhinhas e já volto. Agora, as folhas para o meu trabalho já estão prontas. Se você não tem as forminhas, não quer fazer as forminhas, você pode moldar na mão também em formato de folhas. Agora, eu vou seguir fazendo aqueles rolinhos que eu iniciei lá no começo. Lembrando, não tem uma espessura certa, para a gente fazer os ramos para depois aplicar as folhas. E aí, a gente vai partindo em vários tamanhos, vamos fazer uma quantia que consiga fazer o entorno da garrafa. E notem que eu tenho uns mais finos, outros mais grossos. Agora, novamente, eu vou passar cola na minha garrafa e vou aplicando uns ramos por cima da porta, outros por cima da janela, como se fosse uma trepadeira. E eu vou fazendo, chegando até lá em cima, no gargalo. Agora, eu vou começar a aplicar na parte de trás. Fazendo outros na lateral das janelinhas. Como se fosse realmente uma trepadeira, a gente vai intercalando. E lembrando sempre da junção de cada raminho, para que depois eles não se separem. E agora, nós vamos começar a colar as folhinhas por cima dos raminhos.
e vamos intercalando elas em todo o nosso trabalho. Vamos passando um pouquinho de cola e vamos aplicando ela na garrafa. Cada folhinha a gente vai colocando um pouco para cada lado. Vamos dividindo bem a quantidade de folhas que eu fiz. E lembrando que após aplicar as folhas, eu vou deixar um dia secando para iniciar a pintura. Agora eu já voltei com a minha garrafa seca. Vou trabalhar com a tinta azul ultramar e vou aquarelando. Eu vou usando um pouquinho de tinta, um pouquinho de água, vou diluindo e vou pintando a minha garrafa. Vou começar pelo fundo, como se fosse a parede, e vou pintar toda de azul, tentando não pintar as folhas nem os ramos. E assim eu vou aplicando. Uma parte vai ficar mais forte, outra mais fraca. E assim a gente vai fazendo a nossa garrafinha ficar colorida. Notem que eu não tô pintando na parte de cima do gargalo, porque depois a gente vai fazer um acabamento. Eu vou ir só até a altura da janela. E o bom dessas garrafinhas de azeite é que a gente encontra de vários formatos. Então, dá para fazer várias casinhas diferentes, cada uma com um formato diferente. Umas maiores, outras menores, umas mais grossas, outras mais finas. Agora, com a tinta marrom, eu vou pintar a porta. Com a tinta chumbo, eu vou passar em volta da portinha, aonde está como se fosse as pedrinhas em volta dela, porque ela lembra uma porta medieval. Vou fazer a mesma coisa em volta da janela. E agora eu vou fazer a parte dos traçados da porta com um pouquinho de marrom. Na janela, a mesma coisa. E vou passar a tinta marrom com um pouquinho mais forte na parte do gargalo. Que lá na porta eu não carreguei tanto no tom. Agora, com a tinta na cor cerejeira, eu vou pintar os galhos da nossa trepadeira. E eu vou fazendo isso com um pincel mais fininho. Eu vou pintando galho por galho. Não podemos esquecer de nenhum. Agora, com a tinta verde musgo, eu vou pintar somente as folhas. Nós vamos pintando, tentando não manchar o trabalho com a tinta verde, que às vezes pode pegar na parte da tinta marrom ou da parte azul. Então, vamos pintando com cuidado para não estragar o nosso trabalho. E assim a gente vai pintando folhinha por folhinha. O nosso trabalho parece que está ficando um pouco escuro, mas indo para o acabamento final, a gente vai trazer mais luz nele. Agora, com a tinta rosa, eu vou fazer pequenas bolinhas, como se fossem algumas florzinhas, só na parte azul e próximo aos raminhos. E aí, você pode utilizar a cor que quiser. Se quiser branco, amarelo ou rosa, você utiliza o tom que quiser. Por dentro da janelinha, com a mesma tinta, eu vou simular como se fosse uma cortina. Agora, com a tinta ouro, eu vou pintar os puxadores da porta. Vou fazer alguns detalhes na porta com a tinta ouro para trazer um brilho.
também na janelinha. E como se fossem uns preguinhos nos cantos da janela. E vou passar um pouquinho da tinta ouro em cada folhinha. Como as minhas folhinhas, elas têm os frisos das folhas, que já saíram lá da forminha, então eu vou passando a tinta ouro em cima daquele friso do formato da folhinha. E vou fazendo isso uma por uma. E logo após eu vou passar o verniz acrílico brilhante da Alteza. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.